Bem-vindos a mais um podcast Vênus e hoje nada mais, nada menos do que Carol Portillo. E apresentar na frente dela é complicado, porque essa mulher interpreta a gente da cabeça aos pés e ainda quando é amiga e quando a gente já foi mentorada, fica mais difícil ainda, porque eu falo, ela tá me analisando. Gente, bem-vindos com você, a maior estrategista, a maior referência de comunicação no Brasil e agora internacional. Uhul! Bem-vinda, minha amiga. É um prazer ter você aqui. Obrigada, Ju. Obrigada. Estou muito feliz de estar aqui de novo, até porque eu acho que a gente pode fazer um por mês que vai ter muitos assuntos para nós. Eu acho, na verdade, aguardem, porque tem algo novo vindo para vocês aqui, que eu nem contei para Carol ainda, mas é algo novo. Vai ser num outro ambiente. Não vou abandonar você, João. A gente vai continuar. Mas, assim, eu sinto a necessidade, Carol. Então, já vou até pegar o gatilho. Eu vou deixar a Carol falar 1 minuto sobre ela e vocês vão pesquisar quem é essa mulher, porque ela é referência, ela tem, assim, um histórico incrível. E eu acho que eu queria trazer hoje mais sobre coisas que eu conheço dela e que eu sei que ela não fala para todo mundo, mas que vai encantar vocês, né? Carol, só conta um pouquinho, assim, de hoje. Quem é a Carol hoje? O que você faz hoje? Pra gente trazer um pouco dessa Carol que também vem, né, aparecendo. Ô, Ju, você sabe que uma vez uma aluna falou para uma pessoa da minha equipe o seguinte, que ela sentia que eu tinha muitas coisas para falar, mas que as pessoas não estavam prontas ainda para receber, que ela já tinha sacado isso. E é meio que isso, né? Eu acho que eu tento ensinar uma nova forma de se comunicar, uma nova forma de se relacionar, onde não é só sobre comunicação estratégica, né? Tem que ter autoconhecimento, tem que aprofundar, tem que ter verdade. Então, eu fui descobrindo isso no meio do caminho, né? Sou uma especialista em comunicação, a minha formação inicial é administração. Então, assim, eu caí nesse mundo por conta de uma dor. Então, hoje eu ensino as pessoas a se comunicarem melhor, porque era uma dor minha, mas eu ensino também a analisar quem está à sua frente. Por conta disso, sou perita forense nessa área de linguagem corporal, comunicação não verbal, trabalhando muito em casos aqui no Brasil, casos criminais, né? Tem programa da TV, Expressões de um Crime, onde a gente analisa ali informações, sinais não verbais e a gente consegue chegar um pouco mais próximo da verdade da pessoa. Só que a grande sacada, Ju, é que eu levo esse conhecimento para o mundo dos negócios. É para o líder, é para o vendedor, é para quem trabalha com atendimento, é quem lida com pessoas para se comunicar melhor e ter essa arte da inteligência relacional. E hoje eu percorro aí as maiores empresas no país, né? Já treinei muitas pessoas, entre governadores, chefes de estado, grandes empresários, você que é uma pessoa tão querida. E é uma honra estar aqui de novo, falar de comunicação, falar de relacionamento, falar não um relacionamento a dois, mas essa nova forma de se relacionar. E tá aqui é muito bom, que aí a gente pode abrir o coração, né? É exatamente sobre isso, né? Imagina ser amiga, né? Eu falo que, de novo, né? A gente vai mudando a vida, vai mudando relacionamentos, a gente se conhece não faz muito tempo, faz um ano e pouco, mas assim, virou uma amiga mesmo, de compartilhar histórias de vida, de viagens, de palestras, de palcos. E assim, a Carol me ensinou algo que... eu falava como eu sou uma pessoa muito essência, muito amor, muito... E foram 23 anos podendo ser, não podendo ser assim no mundo executivo, mas de alguma forma trazendo a minha essência. E quando eu resolvi vir para frente das câmeras, que para mim foi uma dificuldade, né, me colocar nesse lugar vulnerável, a Carol trouxe muito de assim, seja a sua essência, ocupe o lugar que você veio ocupar. E daí eu aos poucos, porque é sempre um processo, né, Carol? As pessoas às vezes buscam muita mágica, mas assim, é um processo. E eu queria muito, porque a gente fala muito desse novo tempo, dessa nova era, desse novo mundo. E a Carol, por toda essa narrativa que ela trouxe agora, ela tem um currículo incrível, eu tenho um currículo executivo, mas a gente tem muito mais para oferecer agora, porque não adianta, ela pode te passar todas as técnicas, todas. Você pode ficar assim, você vai subir e as pessoas vão falar assim, uou! Só que se você não for no autoconhecimento, se você não for na essência, se você não tiver inteligência emocional e espiritual, que é algo que a gente fala muito, que as pessoas estavam muito desconectadas, você não sobe por
por inteiro. Carol, eu queria que você trouxesse pra gente o que é a comunicação, porque nós somos seres humanos que nos comunicamos. E as pessoas estão buscando isso. Traz pra gente o que é essa comunicação da nova Primeiro era. que eu adorei ver você assim. Tom de velocidade, o tom tá bacana, a velocidade de voz tá muito show. Feedback ao vivo, é isso mesmo. Mãozinha aqui, ocupando esse espaço, gesticulando aqui, mais afastado do corpo, né? E sem se reduzir, sem... Ah, é fantástico. Eu acho que bom que Deus me deu essa oportunidade de poder ajudar as pessoas a encontrarem essa melhor versão que está dentro de nós. E a comunicação é uma habilidade. Então, a gente tem que partir desse princípio que todos nós podemos desenvolver, mas tem que estar dentro da essência. Então, assim, além de todas as técnicas funcionarem, foi o que você falou, subir no palco e arrasar, mas tem um negócio que chama-se a vibração, que, a verdade, ela vibra. Então, ela tem um impacto muito grande na comunicação que não tinha até pouco tempo atrás. Mas nós estamos numa nova era. Nós estamos na era da verdade, né? A gente entende que precisa se emergir um novo mundo, uma nova terra. E a gente... tem que mudar a nossa forma de se comunicar, de se relacionar, não só para você se comunicar bem, é o que eu falo com a galera. Eu falo, gente, utiliza as técnicas. Vai funcionar, vai fazer você ganhar mais. E se puder, faça por amor. Agora, se você não conseguir, faça por inteligência. Porque, assim, é por inteligência. Eles estão mostrando pra gente quando a gente se comunica melhor. Quando a gente demonstra interesse no outro, a gente consegue ser persuasivo. Quando eu consigo acolher, eu consigo ter o melhor daquela pessoa. Então, tenta fazer por amor. Se não for possível, faça por inteligência. Então, existe uma nova era se emergindo. E as pessoas, além da questão da comunicação, o relacionamento tá mudando. A vibração tá diferente. E quem nos próximos anos não tiver esse alinhamento dessa saúde mental, espiritual e física, não vai dar conta de passar por tudo que nós vamos passar, porque a gente está vendo que o mundo está enlouquecido, não é só o país, enlouquecido, então... Vai haver mudanças e eu acho que é aí que as pessoas têm que se preparar. E é onde a comunicação entra. A comunicação está em tudo, é na forma como você se relaciona com seu filho, com a sua esposa, no seu trabalho, como você cresce. Está totalmente ligado à autoconfiança, né? Não basta ter uma boa ideia, você tem que saber se expressar. Não basta você ter um bom emprego, mas se você não é valorizado ali dentro, não consegue se posicionar, você também não consegue crescer, você não consegue se ver naquele lugar. Então, a comunicação está em tudo. E eu tento trazer isso para as pessoas de uma forma que, ok, se comunique bem, mas entenda que hoje é uma nova comunicação. E ela está muito baseada, Ju, na conexão. E por isso que a vibração está impactando tanto, né? E a conexão, eu falo que ela é a tecnologia da comunicação. Então, as pessoas, elas precisam aprender a gerar conexão. Se elas não fizerem isso, Ju, nesse mundo que nós estamos vivendo agora, elas vão estar para trás. É uma nova tecnologia. Só que as pessoas acham que elas não precisam melhorar a comunicação. Eu brinco que eu, como especialista que sou, eu tenho coisas para ajustar na comunicação, o equilíbrio, né? Tem que vir nessa busca e é exatamente o movimento que te leva para o equilíbrio. A gente não vai buscar a perfeição, é o movimento. Então, a comunicação vai impactando em tudo isso aí. Eu tento trazer de uma forma didática e científica. Só que tem algumas coisas que não é todo mundo tá preparado para ouvir. Então, a gente vem até aqui e aprofunda um pouquinho mais, entendeu? Mas sempre tem a hora certa de ouvir. Eu tava com o Tadashi essa semana e a gente tava falando sobre mecânica quântica, física quântica. E eu não quero adentrar aqui, mas eu falo... Por que as pessoas, elas querem usar... Tudo hoje é onda, tudo isso. A gente usa no nosso dia a dia, 100% do nosso dia, em toda a tecnologia que, que tá em volta. E qual que é a dificuldade de entender que nós somos seres vibracionais e que quando a gente eleva. E para elevar essa vibração, tem todos os pilares da vida, o espiritual, o mental, e que não são desmembráveis. Você Sim. é um ser único, né? Isso, e daí, isso vem para um lugar, Carol, que eu quero trazer, que assim, o novo luxo é o bem-estar, né? Eu falo de bem-estar há muito tempo dentro das empresas. Você, eu sei que também sempre traz da parte de bem-estar, de alimentação, de tudo, né? Que você precisa ter todos esses pilares organizados para você entregar melhor. Mas o novo luxo é esse porque o mundo está enlouquecido, que nem você trouxe. E as empresas estão tendo turnover gigante, porque
com todo esse movimento, falta comunicação. E não é só a comunicação verbal, é a não verbal também. E você só consegue ser um líder e um liderado e entender o movimento inteiro, porque as empresas não vão deixar de existir, você não vai deixar... E se você é um empreendedor, você tem uma empresa, né? Não vai deixar... Se você não souber fazer esse movimento, né, Carol? Então, assim, como que hoje as pessoas conseguem levar para os seus liderados, Sim. levar para a sua empresa uma comunicação harmoniosa, humanizada, legal, que seja agregadora? Ela precisa ter inteligência emocional. Tem. O líder hoje, ele tá enrolado. Ele tá enrolado. É bom que tem emprego pra gente. A gente tem um monte de coisa pra fazer. Porque as pessoas estão fora de si, né, Ju? Então, o líder hoje, ele tem que ter muitas capacidades ali e ele tem que amar a gente, assim. Não só na liderança, mas até pra você... Chega às vezes mentorado pra mim, que quer estar nas redes sociais, tem grana pra investir. Tem as ferramentas pra estar ali, quer estar ali... Mas vai tentando fazer e tudo vai dando errado. Vai tentando, tudo vai dando errado. E no final das contas, eu falo, olha, desculpa, assim... Você paga caro pela mentoria, eu tenho que te falar a verdade. Você vai tentar, mas... Sabe o que acontece? Você não gosta de gente. Você gosta de quem gosta de você. Sério, Carol, sério? Tá tudo bem, porque eu descobri isso um dia. Eu descobri isso há anos atrás. E eu fui tratar isso, eu fui ressignificar, eu fui entender o porquê que isso acontecia. Então, assim, essa era, ela tem que ter coerência. Se não tiver coerência, a coisa é muito difícil. O que eu mais busco pra minha vida hoje é coerência. Então, porque senão a gente vai buscando conhecimento, né? Então, a coerência, ela tem que andar junto. Mas, quando a gente fala hoje na liderança, a gente tem que partir do princípio que tem formas hoje de você ter uma comunicação onde você consiga até tirar o melhor das pessoas. Mas a primeira coisa que é independente do líder, que é essa questão da conexão, as palavras transmitem ideias, Ju, são gestos que transmitem as emoções. E são as emoções que conectam os seres humanos, porque nós somos seres emocionais. Eu escrevi essa frase em 2016, quando eu estava estudando o não verbal, que eu percebia que enquanto eu falava assim, sem trazer o gesto, eu não passava emoção. E quando eu não passava emoção, não me conectava direito. Que quando eu soltava, eu acabava demonstrando mais emoção, mais segurança. Então, peraí, é o não verbal que gera essa conexão. Só que o nosso corpo, ele é um livro aberto e tá num idioma que a galera não sabe ler. E eu ensino a ler esse idioma. E tem gente que acha que não precisa. Não preciso. Mas, na verdade, é porque é uma nova forma de se comunicar, mas que também já é usado por alguns experts, especialistas políticos. Há muito tempo. Mas o fato é, o que o líder precisa hoje, Ju? É acolhimento. Ele tem que entrar dentro da empresa, ele tem que estar com a equipe dele, ele tem que estar com isso na cabeça. E isso não é uma filosofia de vida, não. Olha que interessante. A neurociência mostrou pra gente, são artigos de 2023, falando que existe uma programação neural no ser humano onde ela é ativada quando a pessoa se sente acolhida. O que é isso? Existe uma tendência da gente entregar o nosso melhor, da gente ser o nosso melhor, né? Tudo bem que aí tem até a prova de Deus em nós, né? Mas vamos lá, porque tem gente que não acredita. Mas, enfim, a gente tem a tendência a entregar o nosso melhor. Só que esse gatilho só é acionado quando aquela pessoa se sente acolhida. Então, se o líder não acolher hoje, ele não tem o melhor da equipe dele. E isso é para a pessoa que entra na tua casa, é para o seu cliente, é para as pessoas à sua volta. Então, ter uma comunicação onde eu acolho as pessoas, eu vou ter o melhor delas. E é aí que eu falo, cara, faça por amor, mas se não der, faça por inteligência. Porque é um fato, é como se fosse uma matemática, 2 mais 2 são 4. Eu acolho, eu tenho o melhor. E o acolhimento, ele tá onde? Beleza, tem vários gestos, né? A palma da mão que eu ensino, quando entra alguém e você acolher, começar uma reunião, olá, sejam todos muito bem-vindos. Mas o sorriso acolhe muito. O olhar acolhe demais. Você chegar, por exemplo, em vez de falar, oi, bom dia, gente. Chega perto da pessoa, toca nela, olha no olho.
Tá tudo bem? Aquele caso lá deu certo? Às vezes é um toque, às vezes é um olhar, sabe? Não precisa muito. Só que tá todo mundo tão preocupado em tantas outras coisas e não tá mantendo o estado de presença hoje, que a gente acaba tendo esse problema, onde as pessoas não estão se tornando tão acolhedoras, né? E isso em tudo, é na venda, na liderança e etc. Então, o líder hoje, esperto, o que ele faz? Ele aprende a acolher. E tem uma questão também, né, Carol? Porque o líder, ele aprende a acolher, ele vai buscar ferramentas, porque você só também consegue ser verdadeiro, porque a pessoa vai sentir se é verdadeiro ou não aquele acolhimento, tendo inteligência emocional e sabendo que ninguém vai ocupar o seu espaço, pelo contrário. Hoje eu entendo que por que eu criei grandes equipes de liderando de uma forma mais maternal, que é acolhedora. Uma boa mãe, ela só não bate palma, pelo contrário, ela direciona, ela ensina, ela fala vai, ela escuta. Uma boa mãe. Mas existe esse líder, só que também tem quem cuida deste líder. Então isso vai para o lugar de autorresponsabilidade. Se você é um líder, independente se você tem que ser primeiro autolíder, você tem que liderar as suas próprias emoções. Então não adianta você ficar lá na Carol e ir ali, e vai ali, não deu certo. Não é que não deu certo, você assumiu a responsabilidade de se tornar alguém melhor, né, Carol? Porque eu vejo as pessoas buscando fórmulas mágicas. Então você entrega um monte de conteúdo. Daí a pessoa olha pra tua cara e fala, tá, mas como eu faço isso? Bicho, tá tudo na tua mão, mas não tem fórmula mágica. Você vai precisar olhar pra um lugar que você não quer. Ô, Ju, deixa eu te contar outro dia. Foi muito engraçado. Porque eu terminei um evento que eu fui numa cidade incrível, interior de Minas, e uma menina linda que me levou, que faz evento, que dá treinamento e tal. Ela leva gente grande pra cidade e aproveita um momento também para palestrar e etc. E ela tem muito potencial. E eu sou muito autêntica, eu sou muito verdadeira. Você vê, quando eu falo, eu já falei. Assim, as pessoas... muitas viradas de chave, assim, de pessoas que passaram perto de mim, né? Ou foram meus alunos, mentorados, falam, cara, você falou aquilo aquela vez, aquilo virou, machucou, mas virou. E aí eu tava me despedindo da menina, falando pra ela, olha, você é muito linda, você tem um potencial imenso, continue estudando, buscando autoconhecimento. Daqui uns 10 anos você fica boa. Quando o Matheus me contou isso... O Matheus deve ter feito assim, ó. Eu nem percebi. Ele no carro, ele me contou. Você viu o que você falou com a menina? Que só daqui 10 anos ela vai ficar boa? Eu falei, mas deixa eu te falar uma coisa. É isso. Ela ficar boa de subir num palco, arrasar, de ter líder, de liderar uma equipe pra fazer a máquina dela girar, ter milhares de seguidores e dividir palco com Cortella e parará. 10 anos. O problema é que as pessoas, elas não querem esperar. Eu faço 10 anos hoje de transição de carreira, sendo que eu fiquei 15 anos ali comendo muito capim. E nesses 10 anos, Ju, eu já fiz tanta coisa, mas assim, eu já passei tanto aperto, eu já chorei tanto, eu já senti tanto medo, eu rodei o Brasil inteiro, eu ficava dias sem estar em casa. Então, assim, hoje, se, por exemplo, eu tenho um potencial muito grande num palco, é porque eu repeti aquilo centenas de vezes. Então, essa é a questão, não tem caminho curto. A gente precisa de conhecimento. Eu acho que o medo, né? Eu sempre falo isso, que o medo, ele nasce da sombra da ignorância. Então, as pessoas estão muito medo, elas estão secas. Então, a agressividade, né? Aquela agressividade disfarçada de medo. Então, assim, tá muito... É um momento crítico que as pessoas, elas precisam despertar. E só pra completar, o que eu acho mais assustador é quando eu tô dando treinamento, por exemplo, pra liderança, eu tô lá com 150 líderes, Ju. Aí eu pergunto assim, gente, quem tá praticando autoconhecimento aqui? 150 pessoas, 6, 7 levanta a mão. Você fala, que isso? Eu tô com um time de liderança. Essa galera não tá buscando um autoconhecimento. A nossa situação é muito crítica. É porque, assim, tem muito... O que acontece, Carol, tem muito conteúdo raso. E as pessoas ficaram presas nessa dopamina barata. E todo mundo já sabe que, né, que a gente fica... E daí as pessoas não se aprofundam. E que nem você falou, sabedoria, conhecimento é libertador, informação. E o campo, o nosso mundo, o nosso universo, tudo é informação. Sim. E uma coisa que eu admiro muito em você, eu acho que a gente se conectou muito nesse lugar, a gente é muito presente.
Se a gente tá aqui, a gente tá em presença. Se eu tô olhando pra você, eu tô olhando no teu olho, eu tô falando com você e a gente é presente. E tem uma coisa, a gente olha e a gente sabe que o mundo é um espelho. E a gente sabe que aquilo que tá incomodando ali é algo que reflete a mim. Então, isso é autoconhecimento. E quando a gente casa a inteligência emocional, né? Que a gente vai buscar com a espiritualidade. Eu não tô falando de religião, porque eu nem tenho religião, né? Assim, meus filhos não são batizados e agora outro dia meu filho falou: mãe, mas para quem que eu oro mesmo? É para Deus ou para Jesus? Eu falei: tanto faz. Só vamos agradecer, né? As pessoas não estão gratas. Então, assim, eu não tô falando aqui, eu tô falando para alta liderança, porque hard skills, informação vocês têm, só que precisa descer alguns degraus porque vocês esqueceram de passar ali no lugar onde você olha para suas sombras, você ressignifica para que você entenda que ser um grande líder e chegar lá em cima é você não ter ego, não é não ter ego, porque o ego ele é saudável, mas é um ego saudável, é você saber que os seus valores e princípios, eles são o maior guia e que você tem um monte de gente e famílias embaixo de você que não é só sobre bater meta, né, Carol? Ô Ju, você sabe que eu achava que eu não tinha inteligência emocional nenhuma. Por quê? A forma como venderam inteligência emocional pra gente era falando algo sobre controlar as emoções, né? Então, como eu era pavio curto, né? E muitas vezes não conseguia lidar com as emoções, eu falava assim, não, eu não tenho inteligência emocional nenhuma, não sei o quê. E aí, um belo dia, um aluno virou pra mim e falou assim, isso no início, quando eu tava começando com palestra, ele virou pra mim e falou assim, você falou que você não tem inteligência emocional, mas você tem muita inteligência emocional. Você tava nesse palco falando com 50 pessoas, isso é inteligência emocional. Você lida com as emoções ali na frente. Eu falei assim, cara, então eu tenho inteligência emocional. Olha como é que a tomada de consciência é importante. Aí eu fui estudar pra saber o que era real a inteligência emocional. E de tudo que eu li algo muito incrível que falava o seguinte, que inteligência emocional tá ligado à quantidade de inseguranças que você consegue suportar. Perfeita. É a inteligência emocional. Então, eu fui perceber que todo empreendedor, todo líder, ele tem a inteligência emocional ali. O mais fantástico do autoconhecimento não é a gente descobrir suas sombras, dar palco para ela e etc., mas tomar posse daquilo que é nosso. Então, quando eu descobri isso, eu percebi que eu tinha muita inteligência emocional, porque a gente lida com incertezas, inseguranças o tempo todo. E a forma de lidar com essas incertezas e inseguranças é através do autoconhecimento, porque eu me conheço, eu vou ali, vou trabalhando autoestima, eu resolvo a minha questão com a autoimagem. Se eu tenho uma autoimagem de baixo valor, eu já consigo construir outra coisa, aí eu chego na autoaceitação, que eu me aceito do jeito que eu sou, não do jeito que eu gostaria de ser. E aí, nesse processo, Ju, que a gente tá nele, a gente descobre que a gente não é boa coisa. E aí, a gente não é boa coisa, você sabe disso. A gente tá nos nossos orgulhos, nas nossas maledicências, né? O nosso egoísmo. Então, quando a gente chega nessa fase de autoconhecimento mais maduro, as nossas relações, elas melhoram, porque eu acabo com aquela ansiedade infantil que eu tenho de buscar pessoas perfeitas. Então, essas relações, elas vão melhorando, né? Então, olha como que o autoconhecimento ele é importante, mas não só para você descobrir aquilo que a gente não tem de bom. Que a gente tem que olhar, tem que ver, tem que ressignificar. É aquilo que você falou, isso é maravilhoso. Mas olha onde a gente pode chegar. E aí você vai ter o ápice da inteligência emocional, da autoconfiança. E a autoconfiança é importante, sim. Casamento acaba, você perde emprego, você deixa de crescer, você se torna uma pessoa agressiva por causa de falta de autoconfiança. Então, é o momento. As pessoas precisam parar agora, parar, entender, buscar conhecimento, autoconhecimento, senão não vai dar conta. Você sabe que eu escutei esses dias assim, ó. Imagina, você tem ali, né? O que você acha que é segurança? O seu trabalho te dá segurança, você perdeu o seu trabalho. Você tem um relacionamento, te dá segurança, você perdeu o seu relacionamento. Você tem, sei lá, uma rede de amigos, você perdeu. Você é a única pessoa que pode te dar segurança, que nem você falou agora, de autoconfiança. Daí você entra num tripézinho básico ali, que é autoimagem. Eu nasço, né? Imagem e semelhança, enfim, para quem acredita. Daí eu tenho autoestima, né? E daí eu tenho autoconfiança. Muito do que a Carol ensina, né? No macro, vai te trazer autoconfiança. Só que ela desce, né? E é um trabalho que eu faço também, que assim, que é diferente. Mas desce para você poder saber qual é a autoimagem que você tem de você mesmo. Quais são essas inseguranças, para que se tudo isso sair,
debaixo de você, você perder esse alicerce aonde você se sustenta, né? Então, eu acho que falta um pouco de nós, e humildemente eu só tô falando disso de um lugar que eu já perdi esse chão. Sim. Eu já sentei no chão e já falei, eu quero morrer, porque eu não sei como fazer essa transição, eu não sei como lidar com tudo isso. E olha, buscando autoconhecimento há muito tempo, porque eu sempre fui uma pessoa de alta performance. Só que a alta performance, ela só vai ser alta performance de verdade quando você tem esse lugar de segurança verdadeiro e genuíno e humilde dentro de você. Então, assim, nós duas aqui conversando, a gente pode ir para um lugar de muita alta performance, só que tem uma coisa de humildade muito grande. De humildade de saber que eu posso ser um ser humano melhor a cada dia. Né? A cada dia eu posso consumir conteúdos, então repense os lugares, as imersões, as mentorias, porque tá cheio de coisa vendendo. Então, assim, por exemplo, a imersão da Carol, são 3 dias, né, Carol? 2 dias inteiros, que conta um pouco como que funciona essa jornada, porque eu sei que as pessoas saem transformadas. Eu já fiz parte de uma, assim, já entrei e vi muitas pessoas ali emocionadas até. E você tá falando sobre comunicação. O mais legal é isso. A galera vai aprender comunicação, sai tudo chorando. Porque tem que mexer com as pessoas. E eu acho que esse é o diferencial de um curso meu online, por exemplo, que vai entregar técnica, vai te ensinar gesto, postura, tal. Mas tem coisa que o presencial, né, numa imersão, ele te permite ir fundo e tocar em algumas feridas que a galera fala que não cai ficha, tá? Cai tambor de bueiro. Então, é muito legal, porque o autoconhecimento tá totalmente ligado com a comunicação, galera. A linguagem corporal é como se fosse a sua assinatura. Ela fala muito mais sobre você. E é porque ela tá ligada no inconsciente. O mapa do inconsciente é muito maior. Por isso que a gente decifra mentira, a gente pega microexpressão, a gente pega emoções, por exemplo, que a pessoa nem sabe que ela tá sentindo. Porque a nível inconsciente, o corpo vai falar, vai gritar, e a gente que é esperto vai conseguir saber o que tá acontecendo ali. Então, os códigos da comunicação é quando eu apresento essa comunicação de uma outra forma, onde eu mostro que o nosso corpo ele é um manual, um livro aberto, mas tá num idioma que a galera não sabe ler. Então, ela vai aprender da cabeça aos pés, Ju, os significados da mão na cabeça, do gestual, do braço. Jesus, eu falo da mesma com ela. Tipo de braço cruzado. Da cabeça aos pés, você vai saber todos os significados. Não só para você se comunicar bem, mas também a leitura do outro. Tudo baseado ali dentro do mundo dos negócios. E eu levo muito a questão dos 3 pilares que eu trabalho, que é carisma, conexão e persuasão. Era muito difícil, por exemplo, eu ensinar persuasão, Ju. Era uma coisa que eu falava assim, pô, mas eu vou ensinar as pessoas a persuadir. Aí um dia eu escutei algo fantástico de um mentor meu, que ele falou assim, olha, mas os filhos da luz também podem ser espertos. E foi quando eu falei assim, é isso, eu vou ensinar para os filhos da luz... Infiltrados do bem. Infiltrados do bem. Eu vou ensinar para os filhos da luz a também serem espertos. Então, é elevar o nível de carisma, de persuasão, de conexão, é dar ferramenta de presença de palco, gravação de podcast, mas autoconhecimento vindo ali o tempo todo, né? O tempo todo. Aí tem muita neurociência, tem a questão da leitura do outro, mentiras, microexpressões, para desenvolver o que eu chamo de inteligência relacional. Então, é um curso completão de 2 dias. Eu sou apaixonada. Pra mim, o melhor produto é a minha imersão. E, na verdade, serve pra todo mundo achar pra liderança. Primeiro, você tem que liderar você mesmo. Então, serve pra todas as pessoas. Eu falo que é uma ferramenta de autoconhecimento incrível. Incrível. E você tá falando aqui, Carol, me veio aqui uma lembrança antiga de que você falando assim pra mim, Ju, no começo é difícil, porque eu sempre fui uma pessoa raporteira. De natureza. Eu vou, eu fico, eu entro, eu sou essa pessoa, eu me conecto com a pessoa. Ou não conecto, daí eu nem chego perto. Mas geralmente eu conecto, eu tenho muito esse coração, eu sou essa pessoa. Mas, ao mesmo tempo, eu tinha muito medo por feridas emocionais da minha infância, enfim, que não tem nada a ver com mãe e pai, se vocês estiverem escutando com vocês. São coisas que a gente vai... A forma como a gente vivencia, a gente causa a experiência. E eu tinha vergonha de me colocar num lugar vulnerável e ser julgada. Então, eu sempre me diminuía. Eu entrava num lugar, eu diminuía. E a Carol foi uma das pessoas que chegou pra mim e falou assim, Ju,
ocupa o seu espaço, mesmo que no começo seja difícil, né? Então, assim, eu tô aqui falando assim, e eu não tô falando porque a Carol tá na minha frente. Na verdade, no começo, nos 2, 3 podcasts que eu gravei, sei lá, no começo, eu comecei, preciso fazer assim. Porque eu fazia assim, ó, no começo. Pá, 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 pá. Muito, tipo, o meu lado masculino gritando. E a Carol, de uma forma delicada, foi me trazendo. E isso vai, de novo, o conhecimento não foge. Informação não foge de você quando você acessa. Então, quando você vai fazendo esses movimentos, parece que assim, eu vou lá, eu vou aprender, eu não vou colocar em ordem, eu não vou trazer para minha vida. Não, você vai trazer para sua vida. Você vai trazer para o seu relacionamento, né, com seu parceiro, com seus parceiros, com seus liderados, com seus filhos, né? Olhar no olho, olhar como... Ou então, assim, aquele teu filho que tá olhando para você, ou aquele liderado que você percebe que ele quer falar alguma coisa, mas ele não tem coragem. E quando você tem isso que a Carol ensina, você começa também a enaltecer o outro no melhor, no potencial dele. Que você fala assim, cara, esse cara tem coisa pra trazer. Sim. Deixa eu cutucar ele, não é? Eu falo, Ju, que a coragem ela é a consequência da técnica. Quanto mais técnica você tem, mais coragem você vai ter. E o que eu entrego é o cinturão do Batman. É um monte de recurso que às vezes você acha que você não vai precisar, mas na hora que você tá numa reunião, você fala, peraí, agora eu preciso me posicionar. Como é que é? Aqui eu ocupo espaço, eu venho pra cá. Fazer a cúpula do poder, então, e tá tudo dentro da gente. Tava aí. Então, é um estado de consciência, agir com intencionalidade. Hoje, a comunicação, você tem que ser intencional naquilo. E quanto mais conhecimento você traz, é melhor. E tem uma frase maravilhosa da Amy Cuddy que ela fala assim, finja até saber e faça até se tornar. Perfeito. Ela estava falando sobre essa questão de que nós podemos mudar a nossa postura quando nós mudamos a nossa emoção e vice-versa. Então, você, por exemplo, se você tá num dia ruim, se você muda a sua postura, você ocupa mais espaço, deixa o queixo aqui 90 graus, você muda o seu estado emocional. Se eu, por exemplo, agora eu me encolho toda aqui, eu prendo as minhas mãos, aí já errei, tá vendo? Em questão de segundos eu esqueço o que eu tenho que falar. Por quê? Mente e corpo formam somente um sistema, eu acabei de travar. Vai dar branco, já não sei muito o que eu tenho que falar, tá vendo? A gente pode usar a comunicação, inclusive, para mudar o seu estado emocional. E aí, olha que interessante, à medida que você vai criando essa coisa de, eu vou chegar numa reunião, eu vou ocupar espaço, eu vou fazer uma cúpula do poder, você está criando um novo caminho neural. É aí que está a neuroplasticidade. É isso aí. E aí que tem também a questão das pessoas saberem que os recursos estão dentro de nós. E ela começa, num primeiro momento, fingindo. Ela vai fingindo. Ela pode estar com medo, ela está insegura, mas ela vai fingindo, fingindo até se tornar. Então, finge até saber e faça até se tornar. E eu lembro que muitas vezes as pessoas falam pra mim assim, nossa, você estava maravilhosa no palco. Eu falei assim, nossa, eu estava muito nervosa nos 10 primeiros minutos. Sério? Eu falei, não, eu aprendi a fingir muito bem. E é isso, eu aprendi a fingir muito bem. Às vezes você tá nervosa, às vezes há uma dificuldade de posicionamento, dependendo do palco que você está, a gravação, a negociação é importante. Só que você traz estado de presença, você lembra ali que, opa, peraí, eu posso conduzir a minha comunicação. E em questão de minutos, você muda o seu estado emocional. Não, Carol, você tava falando aqui, eu falei, gente, eu preciso falar isso. Carol, eu queria muito ter tido acesso a isso, porque, de novo, trabalhar no mundo executivo como mulher, há 25 anos atrás, eu tava conversando ontem com um diretor executivo acho que é da Polishop, eu não lembro. Não podia nem estar falando aqui, de uma marca grande, enfim. E ele falou, Ju, quantos anos se passaram sem ter uma mulher na diretoria executiva? E eu, muitas vezes, fui diretora, somente eu como mulher. E daí, por que eu tô falando sobre isso? Tanto para mulheres quanto para homens. Tudo isso que a Carol traz ajuda você a criar uma osmose entre o feminino e o masculino que habita todos os seres humanos, né? Que é a inteligência também do lado direito, do lado esquerdo, feminino e masculino, yin e yang, luz e sombra, enfim, que pode ser chamada de diversas formas, para que você, no começo, você ocupe o seu espaço e você consiga manter um estado de presença sem precisar se machucar, porque eu feri tanto o meu feminino tentando ocupar um espaço, porque eu não tinha essa sabedoria. Hoje eu tenho. Então, assim, quantas vezes eu não entrevistei pessoas, eu não fui em grandes reuniões, porque eu não sei porquê, mas os CEOs das empresas gostam de mim. Então, toda vez era assim, eu já ia direto conversar com o CEO. A entrevista de emprego era direto com o CEO das maiores empresas.
Eu não sei, eu tinha esse lugar. Sim. Então, e quantas vezes eu não fui com muito medo, Carol? E daí assim, não posso ser muito feminina. Não sei o quê. Isso, e daí, quando você tem essas técnicas, você vai num lugar mais leve. Porque por mais que seja técnica, você sabe que ali vai te ajudar a trazer uma postura que é o que ele quer ver. Um CEO, um diretor que vai falar com alguém que ele quer ter dentro da equipe, ele quer alguém forte, ele quer alguém que conduza. Não é, Carol? A gente tem que ter essa adaptabilidade no mundo de hoje, sabe? Eu me lembro que num momento, quando eu era lá, liderava 220 pessoas, naquele momento de ápice, de vamos defender, né? A mulher na liderança. E eu tava muito chateada, porque tinham contratado um cara pra assumir a mesma vaga que a minha, ele tinha as mesmas formações e ele foi ganhar 3 vezes mais. Então, eu tava numa época muitas mulheres precisam, tal. Aí vem aquele masculino forte, não sei o quê. Eu ia pras baladas, não pegava ninguém. Ninguém. Que o Matheus não me escute. Isso há mais de 10 anos atrás. Já faz muito, tempo. Muito mais tempo. Cara, eu não pegava ninguém, sabe por quê? A questão da autoafirmação, né? Uma luta que tinha ali, que, não, as mulheres têm que saber se posicionar, valorizar, não sei o quê. Eu trouxe um masculino muito forte no meio do trabalho que funcionou muito bem, mas que eu fiquei muito tempo sozinha. E aí foi quando, tomando consciência, né, conhecendo a comunicação não verbal, eu fui entendendo que quando a gente é um camaleão, onde a gente vai se adaptando e há muitas versões dentro de nós. Você protege a sua essência, mas na balada, eu não vou fazer cúpula de poder na balada. Porque se eu fizer, ninguém vai chegar, entendeu? Talvez eu vou adotar uma postura que eu demonstre um pouco mais fragilidade, né? Vou mostrar o pescoço, mas no meio do trabalho eu vou deixar o pescoço reto, eu vou passar autoridade, eu vou ocupar mais espaço, eu vou fazer cúpula do poder. Então, é saber que existe a mulher que vai estar ali nesse lugar que você esteve muitas vezes em altas cadeiras. Tem a mulher que é esposa e que tem que trazer, sim, uma outra postura, um outro gesto, um outro olhar, um outro tipo de sorriso. E aí a gente vai entendendo que nós somos muitas versões, né? E versões maravilhosas. É sobre isso, assim, você tem várias personas, né, dentro de uma única essência. E eu trago muito esse lugar de autoconhecimento para as mulheres hoje, porque tá todo mundo cansado. Você encontra as pessoas, tô cansada. Tô cansado. As mulheres, porque ninguém mais consegue sustentar, né, o que tá tentando passar, porque não tá sendo essência. Então, assim, principalmente, e homens acabaram indo para um masculino que não é saudável. Então, assim, chega num burnout. Por quê que ele chega num burnout? Porque ele vai tanto pro masculino e ele sai do lado direito, da parte, né, que é o feminino, que é a criatividade, que é a intuição, que se estivesse saudável, faria com que ele tivesse mais criatividade e entregasse mais rápido. Sim. Né? E a mulher vai tanto pro masculino que chega em casa, ela vai masculinizar os próprios filhos. A própria filha, que vai ter dificuldade de falar com ela. Então, é tudo uma única coisa. Então, quando você tem essa inteligência que você traz muito nas imersões, no seu trabalho, e a gente não combinou nada, tá, gente? Eu vi a Carol e falei, Carol, entra que a gente tá atrasada pra gravar. E eu acho que isso é muito importante, porque é uma dor minha. E é uma dor de muitas pessoas, né? De assim, cara, como que eu faço? As pessoas falam, Ju, você tem 45 anos, tem 3 filhos, você trabalha, você isso e aquilo, e eu sou leve. Por quê? Porque eu tenho inteligência emocional, que é um caminhar, é um processo diário, junto com inteligência espiritual, que agora Harvard fala muito sobre isso, sobre a saúde mental, e sobre o novo luxo, que fala o que o novo luxo fala sobre a saúde mental e cultural. Qual é o repertório que você tem? Né? Não raso, não frase pronta, mas o que a Carol estudou para estar sentada nessa cadeira e estar em todos os palcos. O que a Ju estudou para estar sentada aqui dividindo com vocês. Isso é você ter repertório e você saber transformar ele. E você levar para as pessoas, né, Carol? Falei bonito, Carol? Falou lindo, falou lindo. Só tem que ter coerência, Ju. É o que a gente precisa nesse momento agora, sabe? E até na comunicação isso é necessário.
Mas as pessoas não estão prontas nem para se olhar e entender que elas estão se comunicando errado, para pegar algumas ferramentas ali. Quem dirá de falar de coerência, né? Então, a gente está nesse movimento agora de levar conhecimento, autoconhecimento para as pessoas entenderem que tem jeito, dá para ser mais leve, dá para se machucar menos e machucar menos as pessoas. E ter consistência, né, Carol? Porque, consistência assim, e coerência. E eu sei que você é uma mulher que a gente tem algumas coisas, a gente já conversou muito sobre isso, de assim, para eu manter isso, eu preciso de coerência, consistência, eu preciso que o meu dia tenha um ritual. Né? Então, de novo, às vezes eu tenho ali pessoas, alunos, você com certeza tem, onde você entrega, mas a pessoa não está nem ouvindo. Ela está tão com a cabeça tão lotada de coisas que ela não consegue ouvir, escutar e trazer isso para o dia a dia dela. Então, fica a dica para vocês de que agora, pare, quando terminar aqui, por favor. Olhe quantos grupos vocês não deveriam estar de WhatsApp que estão trazendo um conteúdo aleatório, ou quanto tempo você passa ali no scroll olhando, fazendo isso, e vai buscar aonde tem profundidade, aonde vai te tornar um ser humano melhor. Porque sim, a saúde mental está assim gritando. E se você não fizer esse movimento agora, que foi a fala inicial da Carol, vai sofrer. Vai sofrer. Não é necessário passar pela dor, né? O que te tira da dor, o que te tira do meio da selva, nesse modo de sobrevivência que a gente está, é o conhecimento. Então, as pessoas têm que buscar conhecimento, autoconhecimento, entender algumas coisas, porque senão vai ser um desafio maior. Para todos nós, eu tô nessa busca o tempo todo, você sabe disso, né? Eu tenho dado saltos quânticos, né, nos últimos anos, mas eu não paro de buscar. Então, assim, às vezes o que é o meu lazer é a minha busca por autoconhecimento e espiritualidade, entendeu? Eu ando, às vezes, 15, 20 horas para chegar num lugar e fazer uma conexão com a espiritualidade. As pessoas não querem fazer isso, elas não querem esse preço. Preferem um remedinho ali que vai resolver meu problema rapidinho, né? Mas uma hora essa conta chega. E aí tem juros, correção monetária, dá uma conta gigantona e aí você toma um belo susto. Ô, Carol, e na sua trajetória toda, né? E assim, que eu sei que as suas mentorias, tudo, elas vão se modificando, né? O que você tem visto mais? O que as pessoas estão trazendo mais de dor para você, né? Nesse momento que você tá, né, entendendo que assim, opa, tem uma necessidade ali, que você tá mudando de repente até na sua imersão nos workshops. O que você tá trazendo mais? Que você sente assim, olha, eu falo, eu conto, eu venho, eu gravo, mas assim, tem uma necessidade real e maior ali. É o tal do estado de presença. As pessoas não fazem a mínima noção do que é isso. E você vê as pessoas correndo atrás do próprio rabo, como eu já corri muito. É uma coisa que eu tenho que me vigiar o tempo todo. Mas é o tal do estado de presença. Eu vejo que o estado de presença hoje, ele é o grande segredo de você alcançar qualquer coisa, inclusive a prosperidade. E eu não entendia muito bem o que era esse estado de presença, né? Esse estar ali. E até quando eu ensino essa comunicação intencional, é uma das formas de você estar presente, é criar isso. Então, as pessoas estão querendo muito uma coisa amanhã, é no tempo deles, né? Nessa sociedade do cansaço, o caos tá virando status. Então, falar que tá cansado, que tá morto, que tá exausto, isso virou... Nossa, uau, isso é Todo status. mundo tem TDAH agora, eu acho o máximo isso. Então, assim, essa coisa, esse looping que a gente tá entrando, onde a gente não exerce a questão de ser grato com o que tá acontecendo no momento. Parece que o realizado, ele tá perdendo valor. Sempre são os objetivos, sempre são os sonhos, os planos. E o que é realizado, que um dia foi um sonho, eu tô vivendo agora, aquilo não tem mais valor, né? É uma mistura de ganância com competitividade, com essa questão do Instagram mesmo, e aquela enxurrada de informação, parece uma feira o tempo todo. Então, enfim, é o momento de parar, é o momento de ter estado de presença, porque assim você consegue se conhecer, consegue entender se aquilo é coerente com o seu propósito. Tem muita gente perdida, acreditando, nossa, tá tudo dando errado, isso aqui não é pra mim, mas é porque talvez tem algo muito maior na tua vida que vai te trazer muito mais coerência e uma integridade ali na frente, que tá tentando te avisar algo e você tá tentando ir por um caminho que tem que ser rápido, tem que ir.
eu tenho que ficar de olho, Ju, porque senão eu entro nesse tem que. E aí eu tenho que parar, respirar e entender que... Opa, peraí, deixa eu aproveitar um pouquinho o realizado. Isso aqui foi um sonho um dia. Então eu tenho que me ver nesse lugar o tempo todo. E que bom que a gente tá falando sobre isso. É necessário as pessoas ouvirem, mas é mais ainda eu ouvir, né? E é bom que os ouvidos mais próximos da minha boca sou eu. Então, assim, eu falo isso pras pessoas, mas eu falo que eu também tô nesse processo. Sim. Eu não pulei, não cheguei no videogame, pulei lá no cogumelo e ganhei. Não, autoconhecimento é um processo, não é um evento. Então, eu tenho muita coisa ainda pra equilibrar, eu tenho muitos processos ainda pra enfrentar e é um processo e é diariamente. Isso vai te ajudar na autoconfiança, na inteligência emocional, na comunicação e principalmente na prosperidade. Perfeito. O Carol, você estava falando aqui, só para encerrar, veio assim, a gente nunca leva o outro ou onde a gente não foi ou onde a gente não está, né? Então, assim, quando você fala de estado de presença, já recebi essa pergunta nos stories ali na caixa, sei lá, nas mensagens. E eu tento simplificar que é assim, que sensação você tem ou que te representa qualquer situação? É inveja, é raiva, é ciúmes, é amor, é alegria? É a melhor forma de você entender e identificar o estado de presença. Se aquela pessoa me gera insegurança ou inveja, o que isso está refletindo dentro de mim? Então, é tentar explicar, às vezes, porque a pessoa fala, tá, mas o que é o estado de presença? É isso. É qual emoção aquela pessoa, aquela situação te causa, né? Então, o seu corpo nunca mente. O teu corpo é uma ferramenta enorme. E você falou da gratidão. Eu recebo muitas pessoas que querem fazer transição de carreira ou encerramentos de ciclo. Ai, eu não sei porquê, mas toda empresa que eu passo é assim, ou todo relacionamento que eu tenho, ou tudo... Por quê? Porque não honra o passado. A partir do momento que você é grato, que você perdoou, né? Verdadeiramente. Primeiramente, você, por ter passado por aquilo, porque muitas vezes a gente se coloca nessa situação. Aliás, 100% das vezes a gente se coloca. A gente cria essa situação. Então, perdoa você. Se você tiver, né, condições, é um exercício, você perdoa o outro, né? E daí você honra a sua história, honra os lugares que você passou e tenha gratidão. Gratidão, segundo vários cientistas, eu adoro que eles estão emergindo e... Joe Dispenza traz muito forte isso, né? Agora ele ficou famoso, eu fico feliz pra caramba. Agora não, já faz um tempo, mas deu um boom, né? Ele fala, gratidão é a maior ferramenta que você tem de cocriação. Você ser grato antes mesmo do evento acontecer, né? Você sentir a emoção antes mesmo do evento ter acontecido, o que você quer que aconteça, né? Tá ali em tempo real. Então, assim, é simples e as pessoas complicaram. E não existe fórmula mágica, né, Carol? Quem dera, se tivesse... seria bem fácil, mas aqui a gente tá aqui é uma escola, né? Então a gente tá aqui para aprender, passar pelos desafios, né? Os momentos de dor faz a gente se tornar melhor quando a gente ressignifica, assume as responsabilidades, né? Das nossas... Autorresponsabilidade. É muito importante. Depois que eu entendi aquela questão de nós criamos a nossa própria realidade, o jogo muda. É quando você começa a vigiar o tempo todo o seu pensamento e aí você presta muita atenção nas músicas que você escuta, aquilo que você come, com quem você anda. Eu achava isso a maior palhaçada do mundo. Não. E assim, adorava as músicas do momento, sabia todas de cor e salteado, mas... Cara, vale a pena? A realidade que você vai criar não vai ser legal. É você imaginar como se fossem bolinhas de energia em volta de você. Uma bolinha é o que você come, a outra é o que você sente, a outra é com quem você anda, o que você escuta. E tudo isso está impactando na sua realidade. E qual que é o papel do universo? Ele só chega e fala, e que assim seja. Então, as pessoas hoje ficam, né? Mas eu não vou conseguir, mas é muito difícil, porque eu tenho um dedo podre, porque pra onde eu vou dá tudo errado. E aí o universo só faz, e que assim seja. Porque a palavra tem poder. Muito. E muito. Ai, amiga, gratidão. Foi lindo, Obrigada. gente. Olha, eu acho que a gente ficaria horas aqui. Assim, essa mulher é um espetáculo. Eu vou deixar todas as redes, mas acho que todo mundo já conhece ela. Quem não conhecer, vai seguir ela. Ela vai estar agora em Portugal, vai estar na Suíça, a gente vai estar juntas na Imersão Vênus. Vamos. Eu tô muito feliz. Eu também. É o primeiro de muitos, né, de imersões, onde a gente possa acender, né, humildemente a luz no outro, porque todos nós somos assim, e a gente só vai
aonde a gente só consegue levar as pessoas aonde a gente já foi. Gratidão, amiga. Muito obrigada. Aqui, beijo. Amei estar aqui. Obrigada. Gente, beijo. Carol Portilho Oficial. Se você não segue ainda, por favor, Eu vou só marcar vem. tudo. Valeu, beijo.